E aí, galera massa do canal, mais uma vez aqui direto do Criatório News dos Pássaros. Período de reprodução para muitos, o pessoal faz muita pergunta sobre que tipo de gaiola, que tipo de ninho, que material colocar, quais os primeiros passos. Aqui eu venho trazer aqui, isso aqui é ter uma trena para marcar aqui uma gaiola de reprodução padrão, das mais comuns aqui do Rio Grande do Norte, mais comuns encontradas. Essa gaiola vai medir o seguinte, se eu consigo medir aqui com os pássaros aqui dentro. Seu comprimento é 63, certo? Vou medir só a parte dos diâmetros correspondente a onde o pássaro fica. 63 de comprimento, só a área que o pássaro fica, certo? Não vou fazer até o pé da gaiola não. Aqui, ó, marcar 30 a parte de dentro que o pássaro fica. Estou marcando com o pé, certo? 30 e aqui marca, deixa eu ver, aqui marca 26 aqui, ó, certo? Essa altura da gaiola que o pássaro fica 30 centímetros, aqui 63 por 26, certo? Essa é uma gaiola padrão aqui mais encontrada do Rio Grande do Norte, Natal, área metropolitana. Aí como é a situação que eu faço, certo? Ou como é que é mais usado? Esse vídeo vai mais para iniciante mesmo. Como é que as pessoas fazem, né? O que a maioria faz. Coloca essa divisória, bota um macho do lado e a fêmea do outro. E quando é o momento certo de tirar a grade? Quando o macho está alimentando a fêmea, um dos comportamentos, certo? O macho vem sempre alimentar a fêmea. Lógico que a gente tem que fazer induções, botar comida, verduras, quem gosta de usar. Estou falando aqui de uma forma que o pessoal usa mais, né? Coloca couve, jiló, maçã, ovo cozido, aí o macho vem e alimenta a fêmea. Sendo que isso aqui é um comportamento, tem que ambos estar prontos. Isso é o comum. Bota o ninho do lado da fêmea, bota material junta, esse material sisal, o algodão. A fêmea vai começar a puxar, já é indício que a fêmea está aprontando. E vai fazer um ninho. Aí sempre o macho alimentou, já pode tirar a grade, que raramente eles vão brigar. Isso é o comum, certo? Que todos fazem. Como é que eu faço? Como sempre, eu comecei a criar, não sabia nem que existia essas gaiolas de reprodução. Estou falando de 30 e poucos anos atrás, 35 anos e olha. E eu usava uma gaiola que não tinha divisória, certo? E colocava os pássaros lá. Mas sempre, desde então, já entendi que a fêmea tinha que se adequar primeiro à gaiola, se acostumar na gaiola. Aí o que eu sempre fiz? A fêmea ficava numa gaiola grande, mas não era esse comprimento todo. E eu colocava um macho só no período reprodutivo. Esperava a fêmea começar a fazer um ninho, aí que colocava um macho. Que era mais fácil para a fêmea aceitar o macho. Era assim que eu fazia na época. Como é que eu faço hoje? Essa grade aqui só uso mesmo para separar a fêmea dos filhotes, certo? Sempre fica assim aberto. O comum é isso aqui. E o macho fica sempre em contato direto com a fêmea. E não fica... eu coloco simplesmente para o cruzamento. Por isso que no meu criatório você nunca vai ver um puleiro desse aqui alto. O porquê não? Porque atrapalha se o macho for fazer a cópula. O macho só faz a cópula na minha frente, certo? E sempre o ninho eu deixo da altura do puleiro ou abaixo, nunca acima, para não servir de trampolim, né? De apoio para o pássaro. No caso, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui, vou dar um exemplo porque eu não faço assim, ó. Porque eu não deixo o ninho desse jeito. Vai ter problemas? Não, mas sempre vai ficar como um apoio. Isso tanto para o macho como para a fêmea. Isso pode ser que a fêmea confeccione, coloque o material
e o material fique sobressaindo do ninho, engancha no pé da fêmea, a fêmea vai puxar esse material sem querer e vai derrubar os ovos. E a gente vai botar a culpa na fêmea, e às vezes não é, só simplesmente muito material no ninho, e essa questão de servir de apoio, tanto para o macho como para a fêmea, o pássaro vai, olha aí, ó, eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver se o canário vai para lá. Mas sempre que tem algo alto, a parte alta serve de apoio para o pássaro. E o ninho é simplesmente para a canária ir deitar e chocar os ovos. Por isso que eu deixo sempre o ninho da altura do puleiro. E por que eu não boto um puleiro uma parte mais alta do que outra? Porque eu sempre, como meus pássaros cruzam na minha frente, quando a fêmea baixar, o plano de voo para o macho é melhor para a cópula. Por isso que eu não deixo um puleiro alto. Vou ver se eu consigo dar um exemplo aqui mais uma vez. Olha só para vocês observarem o porquê eu não faço isso. Vou deixar aqui só. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Pronto. Olha só, vou deixar essa fêmea aí para ali. Olha o espaço que fica para o pássaro batendo asa fazer a cópula. Atrapalha. Aí eu preciso ter a certeza que a canária foi copulada. Por isso que eu deixo sempre o puleiro nessa altura, nas minhas gaiolas. Ok? Esse é o meu passo a passo, a forma que eu faço aqui. Vou fazer vídeos também mostrando o estímulo com o alimento, mas um dos estímulos das fêmeas, por exemplo, essa fêmea está aprontando. Essa fêmea era toda parada na dela, quietinha. Já ela começou o comportamento de fêmeas que já está querendo fazer um ninho. É o que? Bater asas, isso não é simplesmente, é o primeiro passo. Aí o que é que eu faço? Meus pássaros todos eu pego na mão. Eu peguei na mão, vi que a cloaca não está inchada ainda, certo? Quer dizer, ela vai demorar, mas ela está com um comportamento diferente do natural dela. Dessa ave. Essa ave é muito calma. Ela não fica assim não. Ela fica agora, ela está pendulando, pula no puleiro, no outro fica batendo asa. Um comportamento já de pássaro que está começando a crescer e aprontar. E o que é que eu faço? Qual é o estímulo que eu uso aqui? Fora aumentar a farinhada umedecida, como eu não dou ovo, nem couve, nem jiló, nem maçã, eu boto mais farinhada umedecida. Para induzir a fêmea a saber que vai ter alimento para os seus filhos. E boto o material sempre na gaiola para ela querer fazer o ninho. E sempre escutando canto de macho, que vai aprontar a fêmea, também é o canto do macho. Quer dizer, isso é uma explicação que por isso que o macho tem que estar sempre pronto. O macho tem que chegar na gaiola e cantar para a fêmea. Certo? Essa fêmea ainda não está pronta, está começando a aprontar. Ela está começando a olhar o ninho de forma diferente. Até então, eu não estava colocando o ninho. Quando eu vi ela com esse comportamento, comecei a botar o material, vi que ela puxou o material, aí é que eu vim com o ninho e coloquei. O macho só veio para essa gaiola só para fazer um vídeo. Esse macho já está cruzando com 3 fêmeas, certo? Um canário vermelho intenso, já está cruzando com 3 fêmeas aqui no plantel. E futuramente vai cruzar com essa fêmea também. E se Deus quiser, a gente vai mostrar aqui no canal Nilson dos Pássaros. Esse vídeo só é ilustrativo, né? Estou mostrando aqui como é que eu faço na realidade, como é que eu uso. Eu vou fazer um vídeo mostrando as possibilidades de você, quem não tem esse tipo de gaiola, usar para reprodução também, gaiolas diferentes. Vou fazer aqui um vídeo com gaiolas que eu já usei de arame, porque agora eu só tenho gaiola de arame, mas que não tem essa separatória. Como é que eu faço, como é que eu já fiz, né? Quando não tem a grade separatória, para fazer quase o mesmo mecanismo que a gente faz com essas gaiolas. Aqui é como eu falei, aqui essa grade só uso simplesmente para separar a fêmea dos filhotes. Isso é meu manejo, certo? Não impede de fazer o natural. E qual é o convencional? O pessoal bota a grade, bota o macho para se acostumar com a fêmea, para não ter aquela briga, certo? Dá super certo. Não estou questionando, não faço isso mais, mas dá super certo. Segundo ponto, quando a canária começa a pôr de novo, está com os filhotes, a maioria deixa os filhotes com o macho, que o macho alimenta. Quase todos os canários fazem isso também. Quando o canário deixa casado, no meu caso eu não deixo o macho casado, mas só vai para a cruza e fica na sua gaiola solteira, certo? Aí no meu caso, eu uso essa grade só para separar os filhotes da mãe quando ela volta a pôr. Tem outras canárias aqui que já fiz vídeos, e a canária já começou o choco, ela só sai para alimentar os filhotes.
que ela faz isso sozinha, tranquilamente. Mas quando a pessoa ainda não é acostumado e ainda nunca fez essa forma, o que é que o pessoal faz no convencional? Deixa os filhotes com o macho, certo? E o macho alimenta os filhotes. Ou tem essa possibilidade, deixa o macho com a fêmea também para ficar copulando com a fêmea e ambos alimentam pela grade. E os filhotes vêm para a grade pedir alimento e dá certo também. E a grade serve de estímulo quando você deixa os filhotes só de um lado, que os filhotes começam a independência logo, porque nem sempre a fêmea vai vir alimentá-lo. Aí o que é que eu faço? Eu boto sempre os coxos, o porta-farinhada no fundo da gaiola de um lado e do outro, para quando a fêmea venha se alimentar, os filhotes tá vendo e vai se estimulando também. Começa a bicar e assim se desenvolve rápido também a parte do desmame que a gente chama, ok? Tem variedades de formas, tem várias formas, né? Variedades de formas. Tem várias formas de a gente mostrar como é que é uma boa reprodução. Os métodos que existem aí no mercado, que todo mundo usa, outros criadores. Eu vou falar muito do meu, porque é o que eu uso, é o que está dando certo para mim. Mas já usei todos os métodos conhecidos aí, já usei todos. Mas no momento eu uso a forma que eu chamo de, que é o de poligamia, e que eu chamo de cruzamento assistido, que simplesmente o macho só fica com a fêmea para cruzar. Qual é o benefício disso? Eu vou lhe dizer um deles. A gente tem a ciência que a fêmea foi copulada. Quando o ovo estiver branco, a gente vai saber de onde é que está o defeito. Como assim? Pronto, esse macho eu cruzei com 3 fêmeas. Se esse macho enche com esses cruzamentos 2 fêmeas, encher o ovo e uma não, o problema é da fêmea, logo de cara. Se essas 3 não encher o ovo, pode ser que o problema seja diretamente do macho, ok? Aí eu testo essas outras fêmeas com outros machos. Da forma que eu faço, já tem a ciência de onde está o problema de fertilidade, se é do macho ou da fêmea, porque eu uso um macho cruzar com várias fêmeas, ok? Isso é uma das, vamos dizer, dos benefícios desse cruzamento, que é o cruzamento assistido. Primeiro, veja a cópula, deu certo a cópula, ela pôs o ovo, vem para a choca, depois de 4, 5, 6 dias faz a ovoscopia, a gente vê a fertilidade, ok? E daí já sei se deu certo, se não deu certo, o que é que eu vou fazer, ou o que é que eu devo descansar, certo? Se for o macho ainda não está pronto, não encheu o ovo, dou um descanso de 1 mês, 2 meses, e caso volte a copular de novo, não encheu de novo, aí dou mais um descanso e entro com uma vitamina necessária, uma vitamina E, para ver se realmente resolve. Se não, descanso mesmo naquela temporada e arrisco na próxima. E vou usando pássaros que estão dando certo. Valeu, galera. Passei já aqui só para dar vamos dizer, falar um pouco sobre esse período reprodutivo, o que é necessário, o que é que eu faço, mas sempre vai ter mais vídeos. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal Nisso dos Pássaros. E lembrando, outra coisa não, mas pássaros você vê aqui no canal Nisso dos Pássaros. Valeu, galera!